bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série Senta que lá vem história. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a minha experiência no pós-doutorado no exterior. Isso mesmo. Eu fiz um pós-doutorado no Brasil e alguns anos depois eu decidi fazer um pós-doutorado fora do Brasil. E o país escolhido foi a Holanda. Então, neste episódio, eu vou falar um pouquinho para vocês de como foi todo o processo para chegar na Holanda, a aprovação, tá? A questão da liberação de documentos para viajar. E eu vou tentar ser bem objetiva para que esse episódio possa ajudar você que está interessado em fazer um curso fora do Brasil, ou um doutorado, ou pós-doutorado, certo? No episódio número 5, e se você está chegando agora e não está acompanhando a sequência, eu estou fazendo uma série chamada Senta que lá vem história, contando um pouco da minha trajetória acadêmica e da minha trajetória profissional. No episódio número 5, eu falei um pouco do doutorado e expliquei para vocês a diferença entre pós-doutorado e doutorado, e que o termo PhD não se refere ao pós-doutorado, tá? Então, se você quiser saber mais um pouquinho da questão do doutorado, vocês correm lá no IGTV e vão acompanhar o episódio número 5. Hoje a gente vai falar especificamente do pós-doutorado e que o pós-doutorado, como eu já expliquei para vocês, ele não configura como uma titulação a mais, tá? Então, ninguém é PhD porque fez pós-doutorado. O curso de pós-doutorado ou estágio pós-doutoral é aquilo que você faz quando você termina o doutorado. Então, pode ser um estágio no Brasil ou no exterior, em que você faz supervisionado por um orientador, um professor credenciado em uma universidade, certo? Então, logo quando eu terminei o meu doutorado, eu tinha um banco de dados muito grande para explorar. E eu conversei com a minha orientadora do doutorado, a professora Maria Beatriz Martins Linhares, na USP, e perguntei para ela se ela poderia ser a minha orientadora em um pós-doutorado, que é o que a gente chama de pós-doc. E ela aceitou. E aí eu realizei o estágio pós-doutoral com ela lá na USP, certo? E desenvolvi um trabalho científico, um artigo científico sobre, na época, né, o assunto foi uma curva de desenvolvimento de bebês prematuros baseados na escala Alberta. Esse trabalho ele foi publicado numa revista científica internacional e se vocês tiverem interesse, vocês podem me mandar um direct pedindo o artigo que eu posso mandar o artigo na íntegra, tá? O artigo também está disponível no ResearcherGate, que é o portal do pesquisador. E aí, depois que eu terminei o pós-doutorado na USP, eu fui me dedicar um pouco à minha vida pessoal. Então, foi o momento que eu parei a minha jornada, né, de trabalho e dei uma pausa para poder me dedicar a ser mãe, né? E o objetivo desse episódio não é falar, né, dessa questão da maternidade, mas ao terminar o pós-doutorado, eu senti vontade de parar um pouco, porque até meu corpo estava precisando dar uma parada e me dedicar à minha vida pessoal. Então, foi nesse período que eu engravidei, fui cuidar, né, da minha gestação e tive minha filha. Mas aquela ideia de fazer um pós-doutorado fora do Brasil, ter uma experiência fora do Brasil, sempre existia dentro de mim, né? Então, quando a gente quer sair para fora do Brasil, a gente não pensa hoje para poder sair amanhã. A gente tem que pensar com um tempo de antecedência. Então, aqui em casa, a gente sempre discutia sobre essas possibilidades de a gente ir fora do Brasil, estudar fora. E que país que a gente ia estudar, se a gente iria para os Estados Unidos, se a gente iria para o Canadá, se a gente iria para qualquer outro lugar do mundo. E por que, né, que eu decidi, né, depois que eu engravidei, tive minha filha, por que eu decidi estudar fora do Brasil? Primeiro, porque eu tinha uma vontade de ter uma experiência no exterior, tanto eu como meu esposo, que também é da área acadêmica, e a gente tinha essa vontade de ter o contato com outra cultura, né, de experimentar um pouco do que a pesquisa científica está sendo desenvolvida no outro país e trocar conhecimentos e fazer um networking com outras pessoas. Então, a gente fez uma série de contatos com diversas universidades daqui, né, e de fora do Brasil, para estabelecer, né, um vínculo de quais professores aqui no Brasil a gente tinha uma familiaridade que pudesse estabelecer uma ponte com o nosso relacionamento no exterior. E aí, pelo relacionamento bom e frutífero que eu tive com o pessoal da UFSCar, a gente estabeleceu uma ponte, né, entre a Universidade Federal de São Carlos, pelos contatos estabelecidos pela professora Heloísa Tudela, com os professores da Vrije University, né, a Universidade Livre de Amsterdã. E aí, por intermédio dos contatos da professora Heloísa com os professores da Vrije, da Universidade de Amsterdã,
eu mandei, né, um e-mail para um professor lá da Universidade de Amsterdã, perguntando se ele me aceitaria como orientanda em um estágio pós-doutoral. Aí eu falei para ele, né, que a Universidade de Amsterdã não teria nenhum custo em me bancar, que eu estaria sendo bancada, né, pelo governo brasileiro, vamos dizer assim, né, porque eu solicitei bolsa de estudos para estudar fora do Brasil, e ele me aceitou tranquilamente, tá? Respondeu que eu era bem-vinda, que eu seria bem-vinda na universidade e que eu poderia desenvolver o trabalho no laboratório dele e no departamento de ciências do movimento, tá? Então, foi por intermédio desse network que eu construí ao longo do mestrado, ao longo do doutorado, as relações que eu estabeleci foi que eu tive maior facilidade de transitar e contactar um orientador fora do país. E a partir daí, essas conversas a gente começou a ter entre 2011 e 2012, tá, gente? Eu viajei, propriamente dito, em 2013. Então, para vocês verem que o planejamento para você viajar, ele começa de 1 a 2 anos com antecedência. Então, se você trabalha no Brasil, você tem que ter o seu pé de meia para você ir para o exterior e você se dar conta, né, financeiramente de se sustentar fora do país. Se você, por exemplo, é servidor público, como no meu caso, né, eu sou professora de uma universidade pública, então eu tive que solicitar à minha universidade a liberação para eu poder ir para o exterior. Essa solicitação, gente, tem que ser tudo documentado, é publicado no Diário Oficial, né, que o professor está saindo para estudar fora do Brasil, porque tem toda uma questão burocrática que o professor tem que passar para ele se afastar dos seus afazeres na sua universidade e ir trabalhar fazendo um pós-doutorado, né? Ele não está indo trabalhar fora do Brasil, ele está indo se aperfeiçoar. Então, esse tipo de afastamento, a universidade chama de afastamento para qualificação ou afastamento para aperfeiçoamento, tá? Então, eu tive que solicitar aprovação, isso tudo questões burocráticas, documentais dentro da minha universidade, afastamento por 1 ano para fazer pós-doutorado na Holanda, né? A gente foi morar na cidade de Amsterdã. Eu tive que solicitar apoio financeiro do CNPq e da CAPES, solicitando uma bolsa de estudos para que eu pudesse desenvolver a minha pesquisa, os meus estudos de pós-doutorado fora do Brasil. E tive que também, né, entrar com toda a documentação necessária para a aprovação do visto. Então, quando uma pessoa decide sair para fora do Brasil, ela tem que organizar uma série de documentos, tá? Diploma, então eu tive que pegar meu diploma de doutorado, tradução juramentada de todos os documentos, tá, gente? Sua certidão de nascimento, sua certidão de casamento, seu diploma, tudo você tem que ter a tradução juramentada, porque a universidade lá no exterior, ela solicita esses documentos. Então, nós fomos morar em Amsterdã, porque a universidade em que eu desenvolvia meu trabalho de pós-doutorado era em Amsterdã, tá? E aí vocês poderiam dizer, nossa, então você conseguiu se sustentar em Amsterdã com a bolsa que você recebeu? Então eu vou falar para vocês, a bolsa que a gente recebe é um apoio para a gente comer, tá? Porque se vocês forem comparar os custos que a gente tem fora do Brasil com os custos que a gente tem morando aqui no Brasil, é completamente diferente. Então quando a gente chegou lá, a gente teve que procurar um apartamento para morar. Então a gente, nas primeiras semanas, a gente teve que ficar em hotel, tá? Num hotel pequenininho, apertadinho. Então, fui eu, meu marido e minha filha. Então, eu fui, né? Já, como vocês já vêm acompanhando, eu já estava casada há bastante tempo e minha filha já tinha 3 anos. Então, eu não fui me aventurar com a mochila nas costas e ficar morando num albergue e passando 1 ano na Holanda. Eu já fui com a minha família. Então, foi assim, uma estrutura diferente. Ninguém vai enfiar uma criança, né, de qualquer jeito, para morar de qualquer jeito fora do Brasil, sendo que a criança tem uma casa aqui no Brasil e um certo conforto. Então, o que a gente pensou, né, a gente sentou e a gente pensou, nós vamos utilizar, né, as bolsas para o nosso sustento alimentar, né, e como a gente foi afastado, né, da universidade para estudar fora, a gente continuou recebendo o nosso salário de professor. Então, meu marido recebia o salário de professor e eu recebia o salário de professor. Então, com esses nossos salários, a gente pagava, né, a mensalidade da escola da nossa filha, a gente pagava, né, os nossos custos de aluguel de apartamento, né, qualquer
Viagem que a gente precisava fazer, a gente pagava com o nosso salário, tá? Não era com bolsa não, porque a bolsa, apesar de ser uma bolsa, né, que se você for ficar sozinho é suficiente, mas você com uma família, com filhos, não dá conta só com a bolsa, tá? E aí, por exemplo, a escola, né, na Holanda, a escola é pública, né? As crianças estudam em escola, por exemplo, se a minha filha tivesse 4 anos de idade, ela teria direito a estudar na escola pública, lá na Holanda. E aí, consequentemente, ela teria que aprender o holandês. Mas, quando a gente chegou lá, ela tinha 3 anos e a escola pública não aceita, pelo menos até aquela época, não aceitava crianças de 3 anos de idade. Então, a gente teve que tomar uma decisão, né? Ou ela ficar um ano inteiro dentro de casa, sem estudar, sem ter interação com ninguém, só com a gente, ou a gente ia pagar o preço e colocá-la numa escola, tá? E aí, a gente decidiu, né, pegar os nossos salários e investir numa escola para ela. E ela foi estudar na uma das melhores escolas internacionais de Amsterdã, que é a British School, a escola britânica. Então, ela estudava lá junto com outras crianças de diversas nacionalidades. E a língua oficial da escola era o inglês. Então, ela teve um contato com o inglês desde o início até um ano inteiro de contato com essas crianças. E ninguém falava português na escola, tá, gente? Desde o porteiro até o pessoal da limpeza, todo mundo tinha que falar inglês. Então, foi esse, né, o nosso processo de chegada lá. Conseguir liberação do visto, conseguir liberação da nossa universidade, conseguir apoio financeiro por meio de bolsa. Eu consegui bolsa da CAPES, o meu esposo conseguiu bolsa também, e a gente foi morar na Holanda. Então, assim, foi uma nova realidade que se abriu para nós, né? Então, assim, a gente que já era acostumado a ser cigano no Brasil, né? Porque a gente saiu da Paraíba, fomos morar em São Carlos. De São Carlos, eu vim morar em Goiânia. Então, de Goiânia agora, sair do Brasil e passar um ano fora do Brasil. Aí vocês poderiam perguntar, mas Sibeli, o que você fez com a sua casa, né? Então, assim, quando a gente tem um sonho, quando a gente quer investir no nosso sonho, a gente não faz nada dentro da nossa zona de conforto. A gente tem que sair da nossa zona de conforto. Então, eu vou falar para vocês que, como eu falei para vocês no episódio anterior, eu não tive grandes oportunidades e grandes cursos de inglês. Então, eu tive que me esforçar para estudar inglês, para conseguir sobreviver, tá? Para conseguir me comunicar com as pessoas. Então, eu tive que fazer aulas de inglês aqui no Brasil para me preparar para poder chegar lá e conseguir me virar e conseguir me comunicar com as pessoas. Ao chegar lá, né, eu me deparei, né, com uma cultura diferente, com coisas diferentes, e esses detalhes sobre os hábitos dos holandeses e essas curiosidades de morar na Holanda, eu vou contar para vocês no episódio número 9, tá? Então já vou dar spoiler aqui para vocês assistirem o próximo vídeo, que é o episódio número 9, que eu vou contar como era a nossa rotina na Holanda e os perrengues, tá? Porque o que é da nossa vida sem um perrengue, né, gente? Então eu vou contar os perrengues que aconteceram lá na Holanda. E para a gente fechar o vídeo de hoje, né? Lá na universidade eu tive a oportunidade de conhecer professores, alunos de mestrado e doutorado. Eu fiz uma disciplina muito legal, né, no Departamento de Ciências do Movimento com a professora Anne Klidept, e eu fiz uma disciplina com ela. Eu tive contato com os professores e os alunos de pós-graduação nas reuniões que eles tinham. Essas reuniões sempre aconteciam na hora do almoço. E também tive a oportunidade de conhecer, né, os laboratórios que tinha na universidade, os equipamentos que eles tinham, né, e que tipo de pesquisas eles estavam desenvolvendo lá na universidade. Então, foi uma oportunidade, assim, gigante que se abriu para mim, um mundo gigante que se abriu para mim, que se eu achava, né, que a pesquisa científica girava só em torno daquilo que eu tinha visto no Brasil, o meu contato em ir para a Holanda, o mundo se abriu ainda mais. E olha que vocês sabem que eu tive contato com grandes universidades e universidades de ponta na área de pesquisa, né? No mestrado eu tive contato com a Universidade Federal de São Carlos, que já é uma universidade muito reconhecida aqui no Brasil, e a Universidade de São Paulo, né? Que é uma das melhores universidades do Brasil. Então, eu já tive contato com universidades tops, né? Como a gente diz no popular, aqui no Brasil. Mas ao chegar na Holanda e ter contato com a pesquisa científica que é desenvolvida lá, e a capacidade que eles têm de trabalhar e de desenvolver, né, trabalhos científicos, eu fiquei impressionada. E maiores detalhes sobre essas questões, os hábitos dos holandeses e o que isso influenciou na minha vida, eu vou contar para vocês no episódio número 9, tá? Não vou contar aqui nesse episódio 8, não. Vou contar no número 9. Então, quais os principais desafios, né, que eu tive lá na Holanda? Primeiro, por quê?
Lá eu não tinha família, né? Não tinha família, nem tinha amigos próximos, porque a gente chegou no país e não conhecia ninguém. Então, assim, eu, meu marido e minha filha. Então, se eu ficasse doente, ou minha filha ficasse doente, quem que eu tinha com quem contar? Ninguém. Então, eu contava com ele contava comigo, e nós dois contávamos um com o outro para poder educar a nossa filha, tá? Então, a gente fez um esquema de revezamento. Ele ia para a universidade, quando ele ia para a universidade, eu ficava com a nossa filha. Quando eu ia para a universidade, ele ficava com a nossa filha. Assim como é a vida, né? Aqui no Brasil também. Quando um sai, o outro tem que ficar. Ah, eu esqueci de falar, né? O que foi que eu fiz da minha vida aqui no Brasil? Então, eu estava afastada da minha universidade. Ao invés de deixar a minha casa fechada e viajar, eu aluguei a minha casa. Então, eu coloquei nos classificados que tinha uma casa para alugar. E Deus colocou na minha vida uma família que bateu na minha porta e veio procurar a casa para alugar, tá? Inclusive, eu aproveito esse vídeo, né, para agradecer o Rodrigo e a Karina, que alugaram a minha casa e cuidaram, né? Além de morar na minha casa alugada, eles cuidaram da minha casa, porque o nosso maior medo quando a gente aluga uma casa para alguém é que essa pessoa não cuide da nossa casa, né? Então, assim, agradeço, ó, Karina e Rodrigo e sua família toda, né? Que moraram aqui na minha casa, né? E que cuidaram da nossa casa para que a gente, ao retornar depois de um ano, recebesse nossa casa de volta. E deu tudo certo, gente. A gente fez um contrato temporário de aluguel. A Karina e o Rodrigo vieram morar aqui em casa e nós lá em Amsterdã. Quando deu um ano de Amsterdã, eu voltei pro Brasil e a gente voltou para nossa casa, tá? Vendi o meu carro antes de viajar. E lá eu só andava de bicicleta e andando a pé. Tá? E se fosse para ir para um lugar mais distante, a gente andava de ônibus ou de trem, né? Porque o serviço de transporte público em Amsterdã é excelente, né? Até para viajar para cidades vizinhas, a gente pode ir de trem e não tem nenhum tipo de dificuldade. Então, aprendi a andar sozinha, né? De bicicleta. Aprendi a andar de bicicleta na chuva, carregando criança na bicicleta. E detalhes sobre essa rotina e esses hábitos na Holanda, eu vou contar para vocês no próximo episódio. Então, gente, em resumo, né, eu conto para vocês. Foi uma experiência incrível de morar fora do Brasil e ter contato com outra cultura e ter contato com outras pessoas e despertar a neuroplasticidade cerebral para outra língua. Os holandeses, eles falam holandês, mas quando a gente vai conversar com eles em inglês, eles automaticamente já mudam o chip deles e já começam a falar inglês automático, tá? Isso é super interessante. É super interessante. Imagina você chegar na padaria e você pedir um pão em inglês e o padeiro fala holandês, mas na hora que você fala com ele em inglês, ele faz assim, começa a falar inglês ao mesmo tempo. É incrível isso, né? O caixa do supermercado, o porteiro do prédio, qualquer pessoa que você se comunique em inglês, a pessoa sabe responder em inglês. Então foi uma experiência incrível de passar esse período vivenciando toda o contato com as pessoas, com os pesquisadores, com os meus professores. E aqui eu agradeço demais, né, o carinho e o apoio dos professores Salvesberg e Ledept, que foram os professores que me ajudaram na orientação no período que eu fiquei na Vige, Amsterdã. E agradeço também a professora Heloísa Tudela, que fez a ponte, né, entre o professor Salvesberg e a minha pessoa. Agradeço também à Universidade Estadual da Paraíba, que me proporcionou afastamento para fazer o pós-doutorado fora do Brasil. Agradeço a CAPES por meio do edital Ciências Sem Fronteiras, que foi por meio desse edital que eu consegui apoio financeiro para desenvolver essa pesquisa fora do Brasil. E o meu trabalho de pesquisa foi em cima da análise de movimento, a análise de movimento durante a marcha de crianças com paralisia cerebral. Então, eu já contei para vocês em episódios anteriores, né, que a minha área de preferência, de estudo, de pesquisa, é a área de fisioterapia pediátrica. Então, eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou e quer compartilhar com alguém, faz um comentário e compartilhe o vídeo com algum colega. Vou ficando por aqui. Beijos e até o próximo episódio.